Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Final de ano é sempre uma correria no meu trabalho, inclusive. E aí acaba que eu fico muito desgastada, não consigo aparecer aqui para fazer lives com vocês. E até meus vídeos no YouTube andam meio capenga, né? Não tô conseguindo gravar. Tô fazendo o que eu consigo. Até os Reels, quando dá um tempinho eu vou e gravo alguns, mas fico semanas sem gravar. Mas eu tô aqui, eu acho que agora vai começar a ficar mais tranquilo. Vou chamar o nosso convidado que já chegou. Boa E noite, aí, tudo bem Rafa, tudo contigo? bom? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Amigo, que gostoso poder ir até a Copa do Mundo e pelo que eu vi não é a sua Não, primeira, né? não, foi a terceira. Terceira Copa já. Terceira seguida. Ai, que gostoso. É tipo uma sensação de sonho, não é? Realizado ver a Não, é seleção bem brasileira. legal. E assim, né? No meu caso é que eu gosto muito de futebol, sempre gostei desde criança, né? Sempre fui aquele moleque que sempre queria que ser jogador de futebol, né? Então, e sempre Aham. gostei muito de viajar também, né? Aí acabou juntando as duas coisas, né? Então, é aquela. São os dois sonhos, né? Viajar bastante, conhecer o mundo e futebol, né? Então, juntei exatamente. Paixão. Ô, Rafa, até no seu Instagram, quantos países você já 49. foi? 49 países. Caraca! 49 países de 50 como meta, né? Aí, quando a gente atingir a meta, a gente dobra ela. Ai, que delícia! Eu conheço alguns, né? Alguns e já acho que são muitos. Acho que eu conheço 11. Eu estava contando outro dia. Mas para mim já é uma delícia ter ido viajar. Alguns eu É, repito, porque eu gosto eu tô muito. nessa também. E me conta, Tô tá nessa de nessa, repetir também, repetindo é os que isso aí. gosta, né? Que eu penso assim, eu não gosto muito de visitar país que parece o Brasil, que seja triste também com questão de economia, de desigualdade social, eu prefiro evitar. É isso Eu quero conhecer um pouco aí, tá certinho, é diferente. isso aí. Eu confesso que eu já fui para alguns lugares assim bem tristes, bem complicados assim, até bem piores do que o lugar que a gente vive, né? Mas, enfim, tudo é uma questão de aprendizado. Eu acho que cada viagem é um aprendizado diferente, né? Um aprendizado diferente, você conhece pessoas diferentes. Então, eu costumo dizer que eu nunca gasto dinheiro com viagem, é sempre um investimento, né? Isso vale a pena. Eu acho É que a isso vida é aí. tão curta, por que não conhecer outras Isso, é isso vidas, aí. na verdade? Cada vez que você viaja, você se torna uma nova Exatamente. pessoa. Pelo menos naquele E- país, você é uma Isso, é nova isso aí. versão É isso sua, não aí. é verdade? Ó, Rafa, você já tinha ido para outros países com religião Ah, muçulmana? já, já tinha ido, mas assim, não tão radicais quanto o Catar. Acho que o Catar foi o mais radical. Eu já tinha ido para os Emirados Árabes, né, no caso Dubai, que eu já tinha achado já até bem radical, mas o Catar, eu confesso que nesse ponto me surpreendeu negativamente. Não sabia que ia ser tanto assim. E você, como você já tinha viajado, você tinha sentido ali por osmose nos outros países como que era estar num país árabe ou religião muçulmana, turco, que seja E Índia, Egito, tudo é da religião mais. A maioria pertence à religião muçulmana. E me conta, o que você sabia e esperava ao chegar lá? O que você já tinha é que assim, né? pesquisado? Na verdade, eu sabia que iam ter coisas muito legais, mas também eu já sabia que iam ter coisas bem complicadas. Então, assim, tudo aquilo que eu sabia que ia ser legal, realmente foi muito legal. Foi muito legal de ver, de vivenciar os estádios, por exemplo, né, os prédios, até a própria cultura deles também, né, que é muito rica, mas eu sabia que teria uma parte que seria bem complicada, que é essa questão desse radicalismo religioso, de todas essas restrições que a Sharia, né, que é a interpretação que eles têm do Islã, que é justamente a mais
a mais radical, né, que é o que dita a forma de governo lá, né? Porque o Catar, na verdade, ele é uma monarquia, né? Ele é um emirado, ele é regido por um emir, né? Que no final das contas acaba sendo o rei do país e é ele que manda tudo lá, né? E eles têm essa interpretação do Islã através da Sharia, né? Que, como eu comentei, é a mais radical. E eu sabia que ia ser bem complicado, né? Tanto que quando começaram a surgir os boatos de que não haveria, por exemplo, bebida alcoólica, né? Nos estádios, ao redor do estádio, eu já estava me preparando para isso, porque eu sabia que realmente ia ser assim, né? Pelo fato de ser um país islâmico radical, né? Longe de mim falar mal da religião, obviamente, porque eu parto do princípio que toda religião ela é boa, ela está ali para um bem, né? Mas a interpretação que as pessoas têm de algumas coisas acaba ficando mais complicado, né? E então, aquilo que eu sabia que ia ser chato realmente foi, né? Como eu comentei. Teve esse ponto das bebidas alcoólicas. Uma coisa muito, muito complicada para mim foi a questão da forma como eles tratam as mulheres. E isso chamou bastante atenção. Até, né, adiantei contigo ontem algumas histórias aí, né, que eu vou contar, né? A forma até como eles tratam também quem não é da religião deles, né? Então, lá tem muito imigrante, né? Tem muito imigrante e tinha muito turista também. Acho que, se eu não me engano, foram 2 milhões de turistas que eles receberam nesse tempo da Copa, né? E assim, é uma curiosidade, né? O Catar, ele tem 3 milhões, é um país com 3 milhões de habitantes, né? Desses 3 milhões de habitantes, só 1 milhão é catari. Né? Os outros 2 milhões são imigrantes. Né? Então, são imigrantes que estão lá para trabalhar como no operacional, né? Na construção civil, enfim. A construção civil que eu digo dos estádios. Né? Então, tem muito indiano, tem muito cara de Bangladesh, tem muito cara do Nepal. Então, são países são regiões de terceiro mundo, né? Que se concentraram lá. E assim, aí você vê a diferença de classes sociais, digamos assim, né? E de quem também não segue a religião deles, né? Então isso realmente foi impactante para mim. Você foi com Na um grupo verdade, de fui eu e um amigos. amigo, né? A gente já tinha ido para outras Copas juntos, então a gente já havia combinado já no começo do ano que a gente ia para lá. E aí lá a gente encontrou outras pessoas, né? Tinha Legal. bastante brasileiro lá. Mas eu vi gente bebendo álcool nos estádios, sim. Era só na No, área cada VIP? O que era? estádio, né, ele tem um camarote, né, que aí nessa área específica podia ter bebida alcoólica, né, mas aí a pessoa paga 2 mil, 3 mil dólares para ter acesso a essa área, né, e ela bebe, tem um período ali de 2 horas para beber. Né, e fora dessa área VIP, não, aí realmente é proibido, não tem, só tinha cerveja sem álcool. Eu coleciono copo, né, aqueles copos comemorativos e tal. E aí teve um jogo lá que eu falei, não, vou ter que tomar pelo menos uma cerveja sem álcool para eu levar um copo para casa. E aí tá até aqui o meu souvenir aqui, mas realmente não tem nada de bebida alcoólica. Lá do supermercado não vende bebida alcoólica, nada disso. Tinha alguns pontos específicos, né, alguns bares específicos dentro de alguns hotéis que vendiam, né? Mas assim, era coisa de você pagar R$ 80 numa latinha de cerveja. Que aqui a gente compra por R$ 3 no supermercado da vida. E você andou, né? Você estava me contando que você andou pelas partes lá de Doha, e que não era a parte que era para Isso. turista ir. Conta um pouquinho o que você viu nessa parte aí, onde não era para ter ido, É, vai, não era é a parte que a gente turística. tava. Teve um dia que a gente tinha ido assistir algum jogo, eu e esse meu amigo, e a gente fazia, acho que já fazia quase uma semana que a gente estava lá. E foi no dia que a gente decidiu, não, vamos procurar um desses bares aí pra gente beber alguma coisa, porque não tá dando mais não, porque é muito calor e tal, né? E acho que tinha sido depois do jogo do Brasil, então tinha baixado aquela adrenalina, não vamos comemorar o jogo e tal, enfim. E aí a gente foi para a gente ficou sabendo de um lugar que era um bar, né, um rooftop, na verdade, num hotel. E aí vamos lá. A gente chegou lá, tava tudo lotado, porque como tinham poucos lugares para ir, né, os lugares que eram abertos ficavam cheios, né? Aí a gente acabou, não, vamos procurar outro. Só que nessa de procura outro, né? Vamos jogar no Google aqui para ver se a gente acha tal. Aí apareceu um lá e a gente começou a andar. Não, dá para ir a pé, né? Aí parecia que. Já viu aquele filme Sniper americano? Então, é um filme que se passa, se eu não me engano, no Afeganistão, eu acho, e as ruas eram. Parecia que a gente estava que a gente estava no filme. Era bem diferente, assim, e estava no horário da reza deles, né? Então você escutava as mesquitas, né, com os sons
fazendo as orações, né? E aí tinha acabado de terminar as orações e o povo todo saindo, né, das mesquitas, né? Só, obviamente só os homens, né? Porque algumas mesquitas são, as mesquitas são segregadas. E eu e ele andando, né, com bandeira do Brasil amarrada no pescoço, bermuda, camiseta, tal, um chapéuzão que eu levei lá de fantasia lá, e os caras saíram lá com aqueles, né, vestidões dele lá, que eu nem sei o nome, e a gente perdido lá, né? E as mulheres lá? Fala pra gente como estão as mulheres de lá. Elas estavam, sim, nos estádios, elas estavam na rua, mesmo de burca e tudo mais? Ou você nem viu mulher de lá? Sinceramente, não dá nem para dizer, né, se as mulheres que estavam lá, se elas eram de lá ou não. Claro que todas as mulheres de lá mesmo, elas usam burca, né, então... e aquela burca que você só consegue enxergar o olho, né? E depois eu fui até entender o porquê da história, né, de ser assim, da vestimenta ser assim, né? Mas tinha algumas na rua, né? Porque, obviamente, as pessoas também têm que sair de casa. Mas dentro dos estádios, assim, era muito difícil. E as que tinham, ela, obviamente, estava acompanhada dos homens, né? Dos maridos, porque não pode ir sozinha, né? Não tem permissão. Ela tem que ir onde o marido tem que estar, né? E jogo de futebol, qualquer evento esportivo, na verdade, ele é proibido para mulheres, né? Então as mulheres não podem ir sozinhas, né? Então, até na região ali, Arábia Saudita, Irã, Catar, as mulheres foram liberadas aí, né, em eventos esportivos, desde que acompanhadas com maridos, em 2021. É um negócio muito recente. E, inclusive, a gente até foi num jogo do Irã, que é um país também que está ali colado ali, né, e que tem tido bastante protestos, aí, principalmente pela forma como eles tratam as mulheres, né, e o Irã também é um regime que a Sharia é que dita a forma como o país deve ser administrado, né, digamos assim. Está tendo muito protesto justamente por causa disso, por causa desse radicalismo, né, dessas limitações impostas para as mulheres. Então, nesse jogo do Irã, a gente tinha visto lá, né, algumas mulheres, tal. Tinha bastante gente que vinha pedir para tirar foto com a gente, porque eles viam que a gente é brasileiro, né? E o povo é apaixonado por brasileiro. Então ele te vê com uma camisa do Brasil, uma bandeira do Brasil, eles pedem para tirar foto. Então você se sente até um famoso lá. Tem hora que até enche o saco, porque você anda 5 metros, alguém pede para tirar foto contigo. Mas o que eu ia comentar que é o seguinte, né? Então a gente via as mulheres lá e elas chamavam atenção porque eram mulheres assim muito produzidas, né? Você via que eram realmente muito bonitas. E quando eu voltei do Brasil, aí que eu fui, né, fui ler algumas reportagens dos jogos que eu fui, e aí estava comentando na reportagem que as mulheres que estavam lá, né, e a maioria dos homens que estavam lá também, eles foram enviados pelo governo iraniano, né, para assistir os jogos e ficar olhando e identificando as mulheres e os caras que estavam protestando contra o regime do país. Então, é um negócio surreal. Voltando à pergunta original, né, sobre as mulheres, realmente tem muito, muito, muito pouca mulher. As mulheres que saíam na rua, a maioria eram gringas, né? Até nas fanfests também, que acho que comentei contigo, até mostrei uma foto para você, fanfest que eu fui, que parecia, até brinquei com meu amigo também, parecia que eu estava no alistamento do exército, porque era uma festa, era uma balada, como se fosse uma balada assim, né? Tava tendo show, tudo, e só tinha homem. Só tinha homem. E Rafa, você falou entender por que elas usam essa roupa. Você fez amizade com o pessoal muçulmano que você conheceu por lá e você perguntou. Conta um pouquinho o que contaram. Porque assim, na verdade, a gente estava andando no Souk Waqif, que é o mercado lá, né? É o principal ponto turístico de Doha, é onde rolava onde todo mundo se encontrava, né? E aí tinha uma tenda lá que um cara, ele pegou e falou comigo em português até. Perguntando se eu não queria conhecer mais sobre o Islã, se eu não queria tirar foto com aquela vestimenta deles e tal. Como eu falei no princípio, né, eu acho que toda religião, ela parte do bem, né, então são os homens que distorcem elas, né. Eu falei, vamos lá, né. E aí eu coloquei a vestimenta tal, tirei foto, e aí ele meio que abriu assim, um espaço para curiosidades, né, o que você tem de curiosidade, né. Aí a gente perguntou, né, sobre as orações que eles fazem, né? Então eles fazem 4 orações por dia, tem um horário pré-determinado já, como se fosse um calendário, e aí eles se
tornam para a Meca, né, que é a cidade sagrada deles, e fazem as orações, aquelas que eles ficam no chão, né, tal. E aí uma das perguntas que eu fiz foi a questão da burca, né, o porquê da mulher usar toda aquela vestimenta, né. E ele falou que a Sharia, né, a Sharia diz que a mulher não pode despertar desejo em nenhum outro homem que não seja o marido dela. E por isso ela fica toda coberta. Essa é a razão. E a gente perguntou, né, a partir de que idade, né? E a partir dos 12 anos, 13 anos, entrou ali naquela fase, né, de adolescência, né, de se tornar mulher mesmo, aí ela já tem que se cobrir daquela forma e só o marido vê. Você acha que uma brasileira brincando na internet, se apaixonando por um muçulmano que vive num país radical, assim, você acha que ela sobrevive num país desse? Sinceramente, viu? Eu acho muito difícil. É claro que a gente não pode falar pelas pessoas, né? Às vezes, né, consegue se adaptar, né? Mas eu acho que é muito complicado. Eu acho que a gente vive numa... É que a gente está acostumado com a visão do Ocidente, né? No meu modo de enxergar o mundo, a gente vive num lugar abençoado, né? Pela liberdade que a gente tem. Até, acho que foi uma história que eu te contei também, né? E essa questão desse radicalismo deles em relação às mulheres, né? Eu estava entrando nessa FanFest que eu contei anteriormente, né? E tava uma muvuca para entrar lá. Tinha muita gente mesmo. E tinha duas mulheres que estavam com a camisa do Brasil, tal. Elas estavam vestidas normal. E num determinado momento elas ficaram meio que elas se separaram, né? Uma ficou com um grupo de brasileiros e a outra acabou ficando no meio de um grupo ali enfim, não sei de onde eram, que religião eram, tal. Mas enfim, ficou no grupo de homens, né? Devia ter uns 10 caras em volta dela ali. E aí, de repente, eu estava a uns 5 metros de distância, mais ou menos. E a menina começou a gritar, começou a pedir socorro em inglês. E eu vi que ela era brasileira, mas não dava nem para chegar perto, porque tinha muita gente mesmo. E aí eu... Quantos homens em volta dela? Vamos visualizar isso aí. Quantos homens em volta dela? Então, tinha uns 10 homens em volta dela, né? E aí, quando eu escutei ela gritando, né, eu meio que olhei e os caras só faltavam tirar a roupa dela ali, né? Você via que eles puxando, colocando a mão, enfim, fazendo tudo que é de mais nojento, né, com a mulher, né? E aí, num determinado momento, quando abriu o portão para entrar lá, né, meio que foi um arrastão, assim, ela conseguiu se desvencilhar do grupo, né? E estava cheio de policial do lado, porque tinha muita segurança mesmo. Estava cheio de policial do lado. E aí ela pegou e eu vi quando ela falou pro policial, né, que ela tinha sido abusada, tal. Ela apontou os caras, né, e só falou para ele, pro policial em inglês, né. E o policial falou: "Meu, você é mulher, você não deveria estar aqui", né? Então, assim, era uma brasileira, não era da religião deles, não era árabe, não era nada, não tinha. Ela estava ali para curtir a Copa do Mundo. Aconteceu isso com ela. Ela foi falar com o policial que teoricamente deveria proteger ela, né? Dar um mínimo de assistência ali para ela, e o cara falou isso. A mulher ficou consternada, né? A mulher ficou consternada, ela chorando virou as costas e saiu, né? E assim, essa é só uma das histórias, né? Tem várias, tem relatos de repórteres da Globo contando que foram assediadas no metrô, contando que o cara chegou, um grupo, né, chegou para ela assim, falando que ela era atriz pornô pela forma como ela estava vestida, né? E começaram a assediar ela, né? Então, e só pararam porque aí ela começou a fazer com o celular uma transmissão ao vivo. E aí eles ficaram intimidados. Então, assim, é muito difícil. Acho que é complicado a gente dizer que uma mulher acostumada com os costumes do Ocidente, acostumada com a liberdade, tudo bem que muitas vezes não são respeitadas aqui, né? Mas com certeza muito mais do que lá, né? Ir para um lugar desse e achar que vai conseguir se adaptar ou que vai conseguir ter a mesma vida que tem aqui, independente de se os caras têm muito dinheiro ou não. Igual eu já vi várias brincadeiras, né? Vários memes que apareceram aí, né? Dizendo que, poxa, se eu tivesse respondido aquele árabe que me mandou mensagem, né, que fica me enchendo o saco, eu podia estar lá hoje, né, enfim, mas é complicado. Oi? Não podia.
Mesmo que tivesse lá, Exatamente, eu ia poder isso falar aí. na festa. O que eu tenho e falo sempre, como vocês sabem, né, eu tenho um canal no YouTube e eu falo bastante de golpe, de relacionamento com estrangeiro. E um grande alerta para esses árabes que estão na internet. Porque, primeiro, árabe bom, árabe que segue a religião, que é realmente bom, ético, conforme a cultura deles, não está na internet atrás de mulher. Quem está na internet atrás de mulher dessas religiões, que são mais conservadoras, é a parte ruim da religião. É a parte que não segue, é a parte que quer dar golpe, é a parte que quer safadeza, quer nudes, quer videozinho, quer não sei o quê, e quer se aproveitar de nós, ocidentais, que infelizmente acabamos aí tendo a fama, digamos assim, de que somos mais liberais, de que somos mais abertas a esse tipo de situação. E o que acontece? As mulheres aqui no Brasil, eu sinto que há uma carência, né? Tá difícil encontrar um relacionamento e, na verdade, é uma questão de tipo, você coloca na sua cabeça que está difícil, acaba sendo difícil. E abre as portas, né, dos contatos para essa gente que quer só sacanagem. E tem uns grupões aí no Facebook, cheio de gente do Oriente Médio, cheio de homens, e eles querem o passaporte brasileiro para eles poderem sair desses países e poder transitar na Europa, porque eles não podem. Então, eles casando com uma brasileira, eles têm o direito de conseguir o passaporte brasileiro e transitar por onde eles quiserem. Geralmente são os pobres, os quebrados, pé sujo, né? Do pó branco, do pó vermelho. Então, Isso, sentado no isso, só uma chão, observação, né? Não é nem, a mulher não pode nem achar que ela vai ter exclusividade, porque essa é uma das curiosidades também que o cara me contou lá, que eles podem ter 4 esposas, né? Então, a mulher ela é propriedade do marido, né? Mas o marido pode ter 4 propriedades, desde que ele consiga prover, né, a mesma condição para as 4. Nem exclusividade vai ter. Então, é muito diferente da nossa, É. muito diferente. Só de pensar nas coisas que elas passam e como não é do meu, não é familiar aos meus hábitos, E né? E eu vejo algumas mulheres querendo ir para lá, querendo fazer loucura e se meter no meio, sei lá da onde. Existem casos, Rafa, no Marrocos, tá? E o Marrocos eu tenho experiências horrorosas lá. Mas existem casos no Marrocos que os marroquinos ficam ali na internet, atrás das europeias, né? Geralmente portuguesas. Conseguem convencer as mais idosas, que geralmente são os meninos, de até uns 30 anos, convencem as mulheres mais velhas, 50 a mais, a se casarem com eles. E chega lá no Marrocos, eles vão dando veneninho. E aí ele já ganhou o passaporte, já pegou o dinheiro, já pegou tudo que ela tinha e as mulheres desaparecem. Você sabia disso? Sabia. É. E tem um outro ponto também, uma outra curiosidade também. A mulher lá, quando vai andar na rua com o marido, eles não podem andar juntos, não podem andar de mão dada. Não tem isso. É o marido na frente, ela tem que estar a 2 metros de distância. Se tiver 3, 4, 5 filhos, o marido na frente e ela a 2 metros de distância, com os filhos. No seu caso, você tá solteiro, né, Rafa? Ó, propaganda aí, mulher, tá solteiro. E o que acontece? Se você se envolvesse com alguém lá no Catar, ou em Dubai, ou em Marrocos, se quisesse levar uma mulher lá pro seu hotel, você não pode. É isso aí. Tem que ser casado. Tem que ser casado. Tanto que da cadeia, Da cadeia. para mulher. Pra mulher. Tanto que, né, no próprio. Tinha o Itamaraty, né, alguns meses atrás, ele soltou uma cartilinha para os brasileiros que estavam pensando em ir para lá, né, durante a Copa. E uma das coisas que estavam lá era isso: o Catar ele proíbe sexo fora do casamento, ele proíbe demonstrações afetivas assim em público, né, demonstrações homoafetivas, então aí piorou, né? Mas existem todas essas restrições. É crime se você for
homossexual lá é nos crime e países. pode ser condenado à morte, inclusive. Então, agora imagine, né? Uma mulher. Eu não pude ir para a Copa do Mundo, mas também nesse país eu nem teria vontade de ir. Porém, que coragem da mulherada ter ido aí. Essa menina aí que foi nessa FanFest aí ainda se deslocou da galera dela pela movimentação e ficou no meio. Imagina o que não fizeram com essa menina ali. Ela estava no meio de um monte de homem, um Isso, monte de mão, não sabe exatamente. aonde foi cada mão, o que, É que isso aí. fizeram com ela. E, Se abaixaram a roupa é, dela, se levantaram a roupa dela, você nem não deu pra viu, ver porque nada. era um monte de gente e ninguém vai defender. Não, mas e tem Acabou, uma história ninguém vai pior defender. ainda. Tem uma história pior ainda, e essa ficou muito famosa, inclusive, deu até rolo diplomático entre o México e o Catar. Tinha uma repórter mexicana que ela estava trabalhando para o comitê de organização da Copa, né? E no Catar, você vê que até eles têm essa mania de grandeza, né? Então chamava-se Comitê Supremo da Copa do Mundo, né? Que era controlado pelo filho do emir lá, tal, enfim. E essa mexicana, ela era uma repórter, estava trabalhando no centro de mídia, né? E ela era casada com um cara lá do Catar, né? Ela conheceu o cara durante esse período que ela ficou trabalhando, tal, casou com o cara. Aí, eu não sei por qual razão, não lembro o contexto, ela estava dormindo num alojamento específico para os repórteres, né? Para as repórteres, né? E ela estava sozinha nesse dia. E aí entrou um cara, invadiu o alojamento, né? Estuprou ela, tá? Bateu nela e, enfim, né? O que aconteceu? Ela pegou, foi para a polícia para denunciar o cara, porque inclusive ela havia reconhecido o cara, né? O que aconteceu? A polícia disse que a culpa era dela, que ela cometeu adultério e que ela estava condenada a 3 anos de cadeia e 100 chibatadas. Eu vi isso, fiquei chocada. Entendeu? Então, Eu eles, vi isso. eles contornaram tudo isso, né? E colocaram a culpa nela, e ela foi condenada, ela foi estuprada, agredida, foi condenada a 3 anos de cadeia por adultério e 100 chibatadas. A sorte é que aí ela conseguiu, não sei de que forma, fugir e voltou para o México. Saiu fugida de lá. Então, assim, você nunca tem razão. Num país desse, uma mulher não tem voz, não tem razão, não tem liberdade, não pode fazer o que quer. Nunca. E se você ainda é assediada, porque imagine, uma religião, né, que coordena, ela é lei, né? E eles distorcem para cada vez mais conservador e mais machista, digamos assim, porque eles que estão no poder. E o que acontece? Você tá lá fazendo seu trabalho, você nunca vai ter voz. Você vai ser usada, você vai ser violentada, no caso, e você ainda é culpada, porque você existe. Só por você existir. E um cara desse que não pode namorar antes do casamento. Vocês já pensaram em homens que não podem namorar antes do casamento? Não existe namoro na religião deles, existe casamento. Não podem fazer test drive. Então imagina a testosterona desses caras. Eles param de ser mais racionais para ser tipo a face animal deles mesmos. Vocês já pensaram nisso? Como que você, né, vai para um país desse? Eu acho que é muito arriscado. Olha, quando eu vi que a Copa ia ser nesse lugar, eu falei, gente, e a mulherada ocidental vai? Porque tinha um monte de mulher lá nos estádios. Não pode curtir nada. Você pode entrar no estádio com seu marido, voltar pro hotel e ir num restaurante, algum lugar assim, e acabou. Você não pode fazer Isso aí. nada. Tem casos, Rafael, não sei se você viu um casal, né? Passou a lua de mel em Dubai, que é um país que está aberto ao turismo, né? Mas ainda assim é conservador. Ela entrou no banheiro do shopping, tá? Se despediu, namorado, marido, né, no caso. Entrou no banheiro do shopping e nunca mais saiu.
colocaram uma burca nela, sequestraram ela, tiraram ela do shopping, nunca mais foi vista. Não se sabe se ela está viva, não se sabe se ela foi para, né, tráfico aí de órgãos ou de sexual mesmo, né? Resumindo, você vai com seu marido, você entra no banheiro e você, sim, pode ser sequestrada. Mais alguma coisa que você gostaria de conversar? Ou então falar, dar um alerta aqui para as Jadianes, que a gente chama, né? Que vira aquela novela lá, Jade, acham que é lindo ir morar num país desse. Ou do Caminho das Índias. Só que não é bem Não, assim, não é, né, não. mulherada? Não é. E tem mais um fato rapidinho, mais uma curiosidade rapidinha também, né? A gente estava conversando lá com um grupo de brasileiros lá que a gente tinha conhecido, né? E tinha um cara que estava lá que ele tem muito contato, né? Ele tem alguns negócios lá na Arábia Saudita, né? E ele estava contando que ele foi numa festa lá, e era uma festa da empresa tal. E todos foram com as esposas, né? Com as respectivas esposas. Então, assim, como é que funcionava? Os homens iam para a festa, as esposas dos árabes, elas ficavam numa sala fechada, reservada, numa cadeira virada para a parede, enquanto os homens estavam na festa. Bem Então, divertida essa festa, né? era desse jeito. Ai, É, é bem segregado, né? Eu já fui em casamento assim, em que as mulheres ficavam num salão e os homens no outro salão. E já achei diferente. Falei assim, interessante, porém diferente é. demais. Não sei se eu Também não gosto, gosto. não. Não serve para mim, não. Eu, hein? Bom, enfim, são culturas diferentes. Tem uma A Copa, tá próxima dentro? já tô fazendo as contas para ver quantos dias faltam já, porque essa vai ser nos Estados Unidos, então vai estar muito mais tranquilo. Nossa, nem tá, Ali tá né? tranquilo. Estados Unidos, México e Canadá, então vai ser bem diferente por causa das distâncias, né? Tudo longe, enquanto o Catar era pequenininho, mas tá tranquilo. Vai ter bastante coisa para fazer. Com certeza. É E isso aí. conhecer, né? É isso aí. Sem medo, sem problema. Pelo contrário, nos Estados Unidos é o Sim, oposto sim. de tudo isso. Se um homem, se um homem falar qualquer coisa que eu ache que é um É isso assédio, aí. ele já vai preso. É isso aí. É só eu falar para a polícia, olha, ele É falou isso aí. para mim E vai preso. e É vai isso mesmo. preso. Rafa, Exato. muito obrigada por ter participado, dar um hello aqui e falar, né, a sua posição estando lá. Porque às vezes eu falo, eu repito, tem gente que mora lá, fala, repete, mas as Jadianes ficam apaixonadas nas historinhas dos árabes aí, dos turcos, É, dos indianos, e não sabe o que as é esperam isso por lá. aí. Acho que o alerta tá dado, né? Não, não, olha, realmente há coisas que você não vai É isso aí. conseguir tolerar, a não ser que você cresça lá, você seja criada com esses valores, entenda de uma maneira diferente da nossa. Que isso é tirar o meu direito de voz, de liberdade, de ir e vir, de poder ser quem eu sou. Porque se eu tiver que colocar uma burca, eu deixo de ser a Monique que eu sou. Eu não vou me olhar no espelho e me reconhecer. Porque é tudo um conjunto de como você se veste, como você é, como você se apresenta. Mulheres não podem falar com homens lá. Não só não podem se cobrir, assim como elas não podem dirigir a palavra a É isso homem. mesmo. Não é É isso verdade? aí. Fica a dica, meninas. E conheçam o meu canal lá no YouTube, Momentos by Monique Marques. E lá eu falo de muito mais relacionamentos, relacionamentos com estrangeiros, viagens, o golpe do amor que está lastrado na internet e assuntos relacionados ao amor próprio, porque muitas vezes as pessoas estão vulneráveis na internet a conhecer essa gente porque está se sentindo mal, se sentindo carente, se sentindo vulnerável, na verdade. É por isso. Então me sigam lá no YouTube e a gente pode sempre conversar aqui pelo DM,
Conheçam também o Rafa, se o Rafa estiver disposto aí conhecer vocês. Então, ali no Instagram, cheio de foto interessante, fotos bem legais das viagens. Beleza. Rafa, Boa boa noite. noite. Muito obrigada. Um beijo e nos encontramos Beleza. aqui, por aí, aqui da nossa Beijo, cidade. amor. Tchau, tchau. Beijo.